Sejam bem-vindos, alunos do Sistema Educacional Positivo, para a resolução do nosso simulado. Meu nome é Ricardo e sou professor de Biologia e vou acompanhá-los aí na orientação da correção, dos comentários, para que a gente aproveite esse momento do simulado para aprofundar os nossos estudos e não deixar de ser um grande exercício para nós. Uma sugestão importante, gente, é que vocês assistam esse vídeo junto com o seu caderninho aí, fazendo teus mapas mentais, criando o teu bloco de notas aí. Sempre que possível eu vou apresentar uma série de quadros, de observações para vocês. Pausa o vídeo, copia, não seja preguiçoso, copia aí, tu vai ver, vai ficar bonitinho, bacana, tu vai ter um conjunto de informações adicionais bem legal aí para se somar nesse teu esforço de estudo aí em direção à universidade aí, que já está pouco, né? Já está faltando pouco, tu já está no segundo ano. Beleza? Então, gurizada, a qualquer momento pausa o vídeo, anota o esquema, faça bonitinho as flechinhas, crie um visual bem legal para esses resumos e isso vai te ajudar bastante no processo. Beleza, então? Vamos lá. Primeira questão. Essa primeira questão, eles vão abordar um assunto de zoologia envolvendo a história dos poríferos, né, do primeiro grupo animal que vai se desenvolver. Daí eles vão colocar um texto descrevendo alguns aspectos dos poríferos e na sequência eles vão fazer perguntas e eu tenho que saber o que está rolando aí, né? Então vamos ver. A letra A é falsa. Por que a letra A é falsa? Por isso é o seguinte, ó, as esponjas, né, um exemplo clássico de poríferos, as esponjas são seres marinhos, seres do mar, encontrados apenas em água salgada, e isso não é verdade. Existem algumas espécies que vivem na água doce. Às vezes, em vestibular, tu pode ver ambiente de água doce chamado de ambiente dulceaquícola, tudo junto. Olha que palavra estranha, hein? Dulceaquícola, uma piscina, tu vai tomar banho numa piscina, tu estás num ambiente dulceaquícola. Mas então destaca aí na tua prova o erro, hein? Sempre que possível destaca o erro. O erro tá aquele no apenas, tá lá o errão. Por que a letra B está errada? A letra B está errada porque está dizendo que os poríferos, eles são procariontes, células procarióticas. Isso aí é um dos fundamentos da biologia, né? Procarionte e eucarionte, isso tem a ver com a carioteca, que é a membrana nuclear. Ou seja, os poríferos, eles são eucariontes, eles têm uma membrana que separa o material nuclear do citoplasma. Então aqui é um erro até meio fácil de perceber, mas mesmo assim vale a pena, dá uma pausada no vídeo, copia esse bloquinho de anotação, isso tudo vai aumentar a tua experiência, vai aumentar a tua dimensão e procura fazer bonitinho, dentro de uma caixinha, com uma setinha, gente. Isso dá um outro visual, dá uma outra dinâmica na tua cabeça e ajuda bastante, hein? A letra C, bom, a letra C é a correta, né? Os poríferos, eles não têm tecidos organizados ainda, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso, isso ainda não. Eles têm células especializadas. Aí aqui até para tu fazer o teu aprofundamento, eu até coloquei uma figura aí do próprio material didático do Positivo, para que vocês possam lembrar os tipos de células especializadas que têm os poríferos, por isso que a letra C é a letra correta. A letra D está errada aqui, ó, a sacada mais evidente é o sistema nervoso, né? Os poríferos são aneuromiários. Olha que nome feio. Aneuromiário, não tem sistema nervoso. Falso a letra D. A letra E, olha aqui, ó. Os poríferos não têm sistema respiratório. Eles são seres muito primitivos. Eles são apenas agregados celulares. Então, o oxigênio eles absorvem da água, tanto do mar quanto do rio, por difusão simples, né? Então, eles não têm um aparelho respiratório, muito menos brânquia, né? Por isso que a letra E está errada.
Bacana? Vamos lá para a questão 2. A questão 2 segue nessa linha de zoologia. Agora aqui eu até destaquei aqui nesse textão que eles colocam aqui, eles estão falando nos quinidários, nos selenterados, um grupo um passo acima dos poríferos, né? Daí eles citam o nome dessa espécie, mas no enunciado eu vou descobrir que essa espécie pertence ao filo dos quinidários, né? Então, o filo a que pertence essa espécie é quinidário. Eles vão te fazer perguntas sobre a zoologia dos quinidários. Então, vamos lá. Letra A. Por que a letra A está errada? Destaca no teu material aí, ó. Quer dizer, tá dizendo o seguinte, que os quinidários são constituídos apenas por animais marinhos livres. Não, não, não. Alguns deles são pólipos, são presos, sésseis, presos no fundo. Então, nem todos eles são livres, eles falam apenas, né? Então, eu até coloquei uma observaçãozinha e uma outra imagem aí do nosso material didático do positivo para entender. Nós temos as medusas, por exemplo, que são livres, né? E temos as hidras que são fixas, os corais, os antozoos, que são fixos também. Portanto, falso a letra A. A letra B é correta, né? Apresenta animais com tecidos verdadeiros, quer dizer, os quinidários são os primeiros seres, diferente dos poríferos, a apresentarem tecidos verdadeiros e sistema digestivo incompleto. Isso vai durar um bom tempo na história evolutiva dos animais. O tubo digestivo completo seria a boca, a cavidade digestiva e a saída, que é o ânus, o fiofó, né? Só que aqui não tem esses bichos, o ânus não existe ainda, é só a boca e a cavidade digestiva. Por isso, o tubo digestivo incompleto. Então, tá certinho a letra B. Vamos lá para C. Por que a C está errada aí, né? Veja, existem vários tipos de quinidários com ciclos diferentes, né? Alguns têm parte na forma fixa e parte na forma livre, na forma medusoide. Então, aqui diz que todas as espécies apresentam essa forma livre ao longo de toda a vida. Então, nós temos dois erros. Nem todas as espécies são assim e nem sempre durante toda a vida. Então, é bem importante para tu que está estudando pesado aí, é sempre no teste, sempre que possível, claro, anota por que está errado. Destaca o erro. Quando tu for revisar esse material, a letra C está errada por causa disso. E mesmo assim, ainda coloquei uma imagem aqui do nosso próprio material didático do positivo para ajudar tu comparar o texto com a imagem para tu ver o erro dela. Beleza? A letra D está errada por quê? Bom, aqui nós temos pelo menos dois erros aqui, né? Quer dizer, os quinidários, né, eles têm um filo constituído por animais com uma única célula. Não, não. Os quinidários são pluricelulares. E grande porte, aí também é um erro. Os quinidários não têm grande porte. Um elefante tem grande porte, né? Os quinidários são animais pequenos, relativamente pequenos. Então, pelo menos, o erro mais evidente, lógico, seria da única célula, seria o mais evidente de se ver o erro da afirmação. E a segunda aqui, um pouquinho mais sutil, mas também está errado. A letra E está errada por causa do tubo digestório completo. Não, 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 é incompleto, é boca e cavidade digestiva, não há a saída ainda, não há o ânus, então até destaquei aqui para vocês também. Bacana? Na questão 3, aqui eles já vão falar de um grupo um pouquinho mais acima na escala evolutiva, que são os plateumintos. Aí entra o grupo da planária e alguns vermes que se tornam parasitas na história toda. Então, vamos lá, gente. É uma questão meio pesada, que envolve um conhecimento, né, da anatomia um pouco mais profundo dos plateumintos. Então, primeiro vamos ao erro, né? Que eu acho que é onde a gente acaba forçando a nossa cabeça a estudar mais. Então, por que a letra A está errada? Diz assim, ó, que os plateumintes possuem uma cavidade geral no interior da mesoderme. Ou seja, a mesoderme é uma estrutura de origem embrionária que vai dar origem a vários órgãos mais tarde, mas não há nenhuma cavidade na mesoderme.
Então, aqui que está o erro, ó. Não há cavidade na mesoderme, né? Ela não tem essa cavidade interior, como seria, por exemplo, o espaço do tubo digestório. Não há essa cavidade. Então, dá uma pausadinha no vídeo, vale a pena anotar aqui para forçar esse conhecimento na tua cabeça, legal? A letra B está errada por quê? Né? Que os plateumintes são enterozoários completos, ou seja, com um tubo digestório totalmente formado. Errado, né? Quer dizer, nem todos têm esse comportamento assim, né? O tubo digestório ainda não está completo em boa parte das espécies, né? Muito bem. Aqui, quando eles falam em enterozoários, ó, entero é o prefixo para intestino. Você vê o termo entero, está se referindo a intestino. Ó. Enterócito, célula do intestino. Enterologia é a ciência do intestino. Suco entérico, lá na fisiologia da digestão humana, suco do intestino. Enterozoários, né? Os enterozoários são os animais que têm uma cavidade com função digestiva, com enzimas digestivas, processos digestivos, apesar de que nem todos têm o tubo completo ainda. Bacana? A letra C, que é a correta, ó, quer dizer, os plateumintes, que é formado por animais que possuem, né, células chamadas de células flama, como sistema de excreção. Eu até coloquei uma imagem bem usada nos nossos materiais aqui no Positivo, que destaca as chamadas células flamas da planária para fazer a tal da excreção, a eliminação de toxinas. A letra D está errada por quê? Aqui há uma questão ligada ao consumo do oxigênio, né? Quer dizer, a ausência de um sistema respiratório, os plateumintes são muito primitivos ainda, eles não têm uma estrutura respiratória, eles vão absorver gases por difusão, né? Mas isto não implica em dizer que eles morrem na presença do oxigênio, não é bem assim. Eu até fiz uma anotação aqui para tu dar uma pausada no vídeo, ó. O fato de os plateumintos não possuírem um sistema respiratório não é a mesma coisa de dizer que eles não precisam de oxigênio, que eles são anaeróbicos obrigatórios, que eles morrem na presença do oxigênio, né? E uma outra falha está aqui, ó. Nem todos os plateumintes são parasitas, e aqui diz todos os parasitas, né? Então, cuidado com isso aí. E a letra E está errada porque aí é um conhecimento mais delicado da estrutura do celoma, né? Que o motivo de serem achatados dorsoventralmente tem relação com a presença do celoma. Não, tem relação com a estrutura muscular, a distribuição dos músculos longitudinal e transversal do corpo que faz essa forma achatada deles. Então, de novo, dá uma paradinha no teu vídeo, faz esse conjunto de anotações aí para tu entender melhor e gravar melhor isso aí. Beleza? Muito bem. Aqui na questão 4, né, eles vão falando ao longo do texto numa série de espécies, eles vão dando o nome científico de várias espécies, né, vão descrevendo um textão lá, e no final eles vão perguntar para nós o que nós temos ali. Se tu olhar bem no texto, eu até listei assim para facilitar, para tu visualizar melhor, ó, observa, ó, eu fui buscar, pinçar lá no texto o nome das espécies que aparecem, ó. Então observa, nós temos 6 espécies diferentes, mas se tu olhar o gênero, que é a primeira parte do nome científico, nós temos apenas 3 gêneros. 3 gêneros e 6 espécies. No fundo, um teste meio chatinho, mas relativamente fácil, né? O típico teste de vestibular. Beleza? Dá uma pausadinha aí e veja a técnica que eu usei para resolver. Porque numa prova, gente, nós temos que evitar dar chance para o azar. Então, eu tenho que analisar o texto e lá no meu rascunho da minha prova, fazer algo parecido com esse mapa mental que eu procurei colocar para vocês aqui, para que a gente pudesse compreender mais facilmente a solução desse teste. Beleza? Muito bem. Já a questão 5 já vai ficar para o nosso próximo bloco. Beleza? Tchau.